Bom dia, meus irmãos, tudo bem? Estamos de volta, com a Escola Bíblica Dominical e estamos aprendendo sobre o tema, que foi elaborado pela Comissão de Estudos, de Educação da Igreja. Nós estamos estudando a nossa revista, que é Edificarei a Minha Igreja, conteúdo maravilhoso, conteúdo edificante e que tem, assim, como base nos edificar em Cristo, como a aula que a Luciana, na última aula, foi muito enriquecedora, muito edificante, creio que para a minha vida, para a vida daqueles que acompanharam também, aonde nós não podemos tirar a pedra angular, a pedra que foi rejeitada pelos edificadores, a qual e a saber que é Cristo Jesus, o nosso Senhor e Salvador, ou seja, desconsiderar o padrão divino para a nossa vida, o padrão divino para a igreja, o padrão divino para relações pessoais, interpessoais, relacionamentos, trabalho, enfim, vida integral. Se desconsiderarmos a pedra angular, se desconsiderarmos o autor e criador da igreja, que é ele que edifica a igreja e ele que vai ditar os padrões pelo qual a igreja deve se posicionar, deve agir, deve pensar, e esse padrão é essa pedra que os edificadores rejeitaram e a qual aqueles que têm absorvido, entendido, tem se tornado pedra preciosa, pedra que realmente tem feito a diferença na vida daqueles que têm considerado e crido, verdadeiramente nessa verdade, o qual é Cristo Jesus, o qual não pode ser colocado outra base que não seja essa, quer na igreja, quer em relacionamentos, casamentos, vidas, integralmente falando. Senão eu vou citar todas as áreas da vida, mas fácil falar integralmente. Nós sabemos que tem que abranger todas as áreas da minha vida, os padrões bíblicos, os padrões estabelecidos pela Palavra de Deus, pelo Criador da igreja, que é o que nós vamos abordar aqui hoje, que nós somos igreja do Senhor, e temos também que tratar, a nossa lição é a 13ª, a lição inimigos da igreja, as portas do inferno, tá? Nós vamos falar um pouquinho, daquilo que a Palavra de Deus vai nos posicionar acerca de como o império das trevas, o reino das trevas, ele vai trabalhar para minar e para confundir, enfim, tentar não deixar que a obra de Deus avance. E nós, como cristãos, temos que saber lidar com as armas certas, com as armas corretas, e com aquilo que a Palavra de Deus nos ensina pelo padrão que Deus estabeleceu na sua Palavra, tá bom? Vamos orar e que Deus possa nos conduzir nesse momento de reflexão e de compartilhamento de conhecimento mútuo, que seja tanto para mim como para vocês, meus irmãos, esse momento seja um momento agradável para a gente poder estar desfrutando, não somente aprendendo, mas desfrutando da presença gloriosa do nosso Senhor, nos dando sabedoria e entendimento nesse estudo, ok? Vamos orar. Bendito Deus, Santo e Eterno Pai, somos gratos, Pai. Somos gratos porque fomos comprados por um sangue precioso e hoje pertencemos à grande família, Senhor Deus, a família da igreja, Senhor Deus, a qual o Senhor comprou com seu próprio sangue. Obrigado, Deus, pela graça, pela revelação que é dada pelo Teu Filho, e que o Teu amor, ó Deus, alcance, Senhor Jesus, corações, ó Deus, que necessitam, ó Deus eterno, desse encontro pessoal contigo. E uma vez, Senhor Deus, tendo esse encontro, possamos viver, Senhor Deus, essa dinâmica de como conviver, Senhor Deus, nessa comunidade a qual o Senhor chamou para ser santa, porque o Senhor é santo, Pai. Nos ajude, Deus, na compreensão, nas convicções e principalmente, meu Pai, na aplicação da sua palavra, Pai. Nos dê sabedoria e entendimento, porque por nós mesmos nós não temos em nós a capacidade, Pai. Mas que pelo Senhor, ó Deus,
declaramos total independência ao Senhor pela revelação daquilo que vamos ouvir, meditar e vamos colocar, Senhor Deus, a nossa mente e o coração dispostos, ó Deus, pelas interpretações que sejam feitas pelo Teu Espírito Santo, Pai, e que edifique, Senhor Deus, tanto a mim quanto aos meus irmãos, e que possamos crescer, ó Deus, que possamos ser uma igreja saudável, uma igreja que prima pelos princípios da Sua palavra e que vive por eles, Pai, e que projeta, Senhor Deus, no estilo de viver ao mundo, à sociedade e o meio onde nós estamos inseridos, Pai. Que o Senhor nos conduza, Pai, neste estudo e que possamos aprender e aplicar, Senhor Deus, na nossa vida, na nossa rotina eclesiástica, para que glorifiquem o Senhor, Pai, que é o Deus dessa comunidade. Muito obrigado, Deus. Nos ajude e nos conduza. Em Cristo Jesus é que eu faço essa oração e te agradeço hoje e sempre. Amém. Amém. Bom, vamos lá. Inimigos da igreja, né? As portas do inferno, né? Que é o tema aqui. Quem tem a revista vai estar acompanhando juntamente, tá? O texto básico está em Mateus 16, 13 ao 20, né? Vamos ler. Né? Você pega sua Bíblia aí. Né? Semana passada foi reproduzido via Facebook. Acredito que esse alcance ele é muito maior, muito mais amplo, né? Ainda que não seja, né, a gente acha que até ao vivo, né, seria muito bom ao vivo para poder interagir também, né? Tanto a gente que está ministrando, né, sendo, né, por Deus esse canal, e poder estar compartilhando, né, com os irmãos as dúvidas e aprendendo junto, interagindo, né? Dá uma saudade, né, da sala de aula para que a gente possa vivenciar mais essa experiência única, né, de compartilhamento, de expandir, né, esse conhecimento que nós temos tido, tá bom? Então vamos lá, todos acharam, tá bom? Tá em Mateus 16, do 13 ao 20, desculpa, né, acabei não falando o texto, tá? Mateus 16, 13 ao 20, vou demorar, esperar um pouquinho, porque acho que nem todos aí, né, tem a sua revista, né? Ainda mais tratando se for pro Facebook novamente. Ok? 16, 13 e 20, Mateus, tá? Então vamos lá. Esse é o texto básico da nossa lição hoje, que é os inimigos da igreja, as portas do inferno, tá bom? Vamos falar sobre isso hoje. O texto bíblico vai falar o seguinte: E chegando Jesus às partes de Cesareia de Filipe, interrogou os seus discípulos, dizendo: Quem dizem os homens ser o Filho do Homem? E eles disseram: Uns João Batista, outros Elias, outros Jeremias ou um dos profetas. Disse-lhes ele: E vós, quem dizeis que eu sou? E Simão Pedro, respondendo, disse: Tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. E Jesus, respondendo, disse-lhe: Bem-aventurado és tu, Simão Barjonas, porque não foi carne e sangue que tu revelou, mas meu Pai que está nos céus. Pois também eu te digo que tu és Pedro, e sob esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. E eu te darei as chaves do reino dos céus, e tudo que ligares na terra será ligado nos céus, e tudo que desligares na terra será desligado nos céus. Então mandou aos seus discípulos que a ninguém dissessem que ele era o Cristo. Então, só esse texto, né, que é o texto básico, já daria para a gente percorrer, né, acredito que essa aula, né, essa EBD, de maneira já entendendo, né, quais são os inimigos da igreja, né, ainda mais quando você não tem uma interpretação correta da palavra de Deus, e você vai ler esse texto bíblico, você vai dizer que Pedro está dizendo que, né, que Jesus disse que Pedro seria essa pedra, que seria essa rocha, né, onde a igreja seria edificada e seria ali alicerçada em seus princípios, valores, ética, moral. Só que a interpretação equivocada desse texto, né, onde a Igreja Católica ela pegou, né, essa parte do texto bíblico, né, e construiu uma narrativa, né, uma ideia que não condiz mesmo em nada que a palavra de Deus diz, porque é a afirmação que Pedro, né, diz que Jesus, que Deus, né, que o Senhor Jesus vai considerar, né, que Pedro tinha dito que Jesus, né, que ele é o Cristo, o Filho do Deus vivo. Então, sobre esta rocha, sobre esta afirmação sua, né,
a igreja será edificada, a igreja será, né, a base dela será, ou seja, a pedra angular, né, ou seja, ele, o próprio Cristo, seria, né, essa base a qual, né, a igreja de Cristo, a igreja do Senhor, do Deus vivo, seria edificada aqui na terra, e não sobre um homem, né? Ainda mais Pedro, né, sendo um homem, né, totalmente falho e também como nós também, né, sujeito às mesmas paixões, emoções, né, temperamentos, né, que Pedro era muito mais sanguíneo também. Então, enfim, jamais, né, eu creio piamente, né, na suficiência das Escrituras, que me diz que realmente Deus, né, pela interpretação, pelo estudo da palavra, pelo texto original, né, que nós temos que considerar sim, tá, o que Deus está falando, o que Jesus está dizendo, que a afirmação de Pedro era que ele sim era a base dessa igreja, ele é onde essa instituição, né, a igreja de Cristo, a qual ele morreria, né, e seria sacrificado por ela, seria ele a base, ele seria, né, ou seja, né, quando a gente fala ele, é realmente isso mesmo, não se trata de nós, né, aqui nesse mundo, mas sempre ele, a história toda a nossa vida, tudo aponta para Cristo, né? Tem até um teólogo, que eu não sei o nome agora, que diz o seguinte, né? Não há 1 metro quadrado na história que Cristo não clame para si. Então é muito interessante que tudo vai dizer, tudo vai levar a entender que Cristo é o Senhor, né, da história, e que Deus o colocou, né, como Senhor de todas as coisas. Isso nós vemos que é a verdade, né? Então nós cremos nisso, tá? Então vamos lá. O assunto, né, é inimigos às portas do inferno. Então vamos lá. O texto, o versículo chave, né, para a gente estar entendendo, está dizendo o seguinte, né? É o Mateus 16:18, que diz: também eu te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra edificaria a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela, tá? Nós temos um alvo na lição. Esse alvo é o seguinte, né? Nós temos que ter a consciência, né, de quem são, né, quais são esses inimigos que a igreja de Cristo ela enfrenta, e também naquele contexto, né, de quase 1000 e poucos anos atrás, 2000 anos atrás, 1900 e poucos anos atrás, esse desafio eles estão, porque a palavra de Deus ela é tão atual quanto, né, naquela época, e que ela fala da nossa vida, da nossa nosso pecado, enfim, então ela vai tratar como a tudo isso. Então a igreja, a palavra de Deus vai nortear, né, a nossa convicção, né, e de que podemos defender a nossa fé acerca, né, de única e suficientemente as Escrituras, tá bom? Então nós vamos entender que o aluno será capaz de conhecer alguns dos principais inimigos da igreja. Ele também vai perceber como os inimigos atuam contra a igreja de Cristo, e também nós temos a possibilidade de agir, né? De não ficar passivamente, mas sim defender a nossa fé diante das principais heresias, e ajudando também os irmãos mais fracos na fé para que não caiam em armadilhas, né? Então nós vemos muito isso, né? Até mesmo no meio evangélico acontece muito isso, né? Pessoas que defendem a causa da sua denominação, e muitas das vezes desconsiderando o que o texto bíblico vai dizer, né? Até precisamos estudar, né, as línguas originais para poder ver, interpretar, né? Porque a Bíblia foi escrita ali para o povo judeu, então nós temos que interpretá-la, né, como ali para o povo judeu primeiramente, e essas verdades também elas se tornam aplicadas a nós, que nos tornamos hoje povo adquirido de Deus, mas que primeiramente a linguagem é dita ali para que os judeus compreendessem aquelas verdades bíblicas, e para nós de forma, né, que foi escrita na língua, né, na língua daquele povo. Então nós precisamos entender de forma como que foi dita, né, os verbos, as colocações, né, como que nós podemos interpretar a Bíblia hoje, tá? Então, dentro do meio evangélico nós encontramos muito essa questão de um querer combater, né? Infelizmente há esse combate, não essa convicção de edificação mútua, né? Mas sim de desconstruir
aquilo, mas independente de qualquer coisa, né? Acredito que a vida cristã, o edifício ao qual Deus constrói as nossas vidas, aqueles que são igreja do Senhor, só uma forma de evidenciar isso. Não é eu falando, não é eu gritando para os quatro cantos do mundo que é assim, assado, mas com a minha própria vida, evidenciando e vivendo, né, aquilo que Deus tem como padrão para a sua igreja. Não simplesmente aquilo que eu falo, aquilo que é a minha manifestação pública que eu dito para as pessoas, mas que não condizem nada o que é o padrão que Deus estabelece de como que é viver essa igreja, de como que é ter essa relação pessoal como igreja, né? Isso na questão individual, pessoal, na congregacional. Então existe um padrão que Deus estabeleceu e que nós devemos buscar viver dessa forma, tá ok? Então é o seguinte, ao declarar que as portas do inferno não prevaleceriam contra a sua igreja, nosso Senhor estava nos informando que os inimigos da igreja não teriam mais força que ela, tá? Portas do inferno é tradução de portas do Hades, ou portas da morte. A palavra grega Hades, traduzida por inferno, ocorre 10 vezes no Novo Testamento e é uma das palavras usadas para descrever as regiões escuras e sombrias nas profundezas da terra, onde estão os espíritos separados do corpo. Em Gênesis 3, o Criador colocou inimizade entre a serpente e o descendente da mulher, que é Cristo. Portanto, não é de admirar que a igreja, que é o corpo de Cristo, enfrente inimigos ferozes. Nesta lição, abordaremos apenas 3 desses inimigos que vêm como portas do inferno, tentando prevalecer contra a igreja de Cristo. Ou seja, nós vamos aqui elencar, né, 3 pontos que a gente vai identificar como inimigos principais da igreja, o qual, né, nesse período da história, nós enfrentamos e temos, né, a condição de, em Cristo, né, pela iluminação do seu Espírito, da gente combater, da gente condenar essas práticas e a gente ter o nosso posicionamento correto, né, como igreja do Senhor, tá? Então vamos lá, deixa eu tomar água aqui para a garganta não ficar ok? Então vamos lá. Nós temos aqui, né, alguns tópicos, né, que nós vamos falar sobre ele, que é a secularização, ok? Temos a secularização que vai dar alguns exemplos, né, de como isso funciona, de como que isso afeta, né, a vida eclesiástica, a vida da igreja, e como, se nós permitirmos, né, que isso invada, né, o nosso estilo de vida, né, o nosso ser igreja, isso com certeza vai ser ruim, né, para o bom andamento, para a frutificação desses frutos que tem como objetivo render glórias e louvor a Deus. Então, se alguma coisa, né, se nós aderirmos de alguma forma dentro da nossa essência cristã, algo que não condiz, que não produz, né, um viver piedoso, né, uma devoção real, uma devoção santa, né, podemos entender que há alguma coisa, né, que algumas das filosofias humanas que estão aí, né, estão adentrando dentro desse nosso conhecimento, ou seja, alguma coisa que está tentando tirar aquela pedra que é o fundamento, aquela afirmação que Pedro falou, que de quem era esse que tem esse poder de que a nossa vida, né, a igreja, nossas decisões, os nossos padrões de vida integralmente tem que ser estabelecido pelo que ele diz. É isso que quer dizer quando ele é a pedra angular. É considerar o que Deus, o que Cristo está dizendo, o que Cristo considera como seu padrão. Então, quando a gente desconsidera o padrão de Deus para as nossas vidas, nós estamos rejeitando a pedra angular. Assim como aqueles sacerdotes, aqueles que, né, para quem Jesus, né, ele veio para os seus, mas os seus o rejeitaram, mas deu-lhes o poder para serem feitos filhos de Deus, a saber, aqueles que creem no seu nome. Então, aqueles que creem no seu nome, né, devem ter como base, como padrão, né, aquilo que a palavra de Deus está dizendo, aquilo que Jesus
né, disse e como ele viveu e como eu devo espelhar esse estilo de vida e devo espalhar, né, essa glória, essa graça, essa bondade, essa misericórdia, esse amor, o perdão. Ou seja, é um estilo de vida que nós devemos ter. E sendo assim, nós com certeza nós seremos, né, reconhecidos como uma igreja do Senhor Jesus Cristo, a qual frutifica, né, e rende esse louvor, essa adoração, essa glorificação ao nome do nosso Senhor e Deus, tá? O primeiro ponto é a secularização, né? Aí né, tipo, tem alguns exemplos, né, tipo, para poder tá abordando, né? A secularização é sair do religioso para o secular. É o mesmo que dizer que Deus não domina, mas sim o mundo, o século. Quando se faz pesquisa ou censo sobre a religiosidade humana, nota-se que está crescendo muito o número dos sem religião, né? E assim, né, essa questão da secularização é um fato assim que nós enfrentamos hoje de maneira, por alguns até inconsciente, mas por uma parte também há uma consciência disso, né? Mas que nós que temos a oportunidade de poder falar, né, poder transmitir, né, aquilo que cremos e a verdade de Deus, é dizer que não há mais, não existe, nunca houve, né, na Igreja de Cristo essa secularização. Ou seja, separar o religioso, né, no caso aqui o religioso, né, e o particular da minha vida humana, né? O pessoal separa, olha, não, aqui na igreja, né, minha vida da igreja, meu ministério, minha participação, minha ajuda, tal. Aqui, minha vida, trabalho, família, né? E aí a gente faz distinções, né? Chama-se dicotomia, tal. Então não dá para você fazer uma distinção dessas áreas da vida. Deus trata ela como uma somente. Deus não trata essas questões como duas, né? Como uma área, né, onde eu, né, religiosamente, né, aquela questão, né, de que quando está na igreja ali, todos realmente, né, aparentam ser, né, essa ideia de ser santos. Então é tudo muito mais fácil viver dentro dessa esfera, né, porque saindo dela, né, enfrentando as nossas lutas, as nossas dificuldades diárias, até pela nossa inclinação, né, pela carne nossa que milita contra o nosso espírito, contra o Espírito de Deus que habita em nós, vemos essa grande dificuldade e muitos perdidos nessa situação. Como que eu lido com tudo isso? E a grande verdade é que não há distinção, não tem como você secularizar, não tem como você dividir essas áreas da sua vida. Ou seja, todas as áreas das nossas vidas, elas pertencem a Deus e têm como objetivo adorar, louvar e glorificar a Deus, né? Não há uma distinção, né, uma secularização disso, porque por isso que, né, que Deus ele procura os verdadeiros adoradores que o adorem em espírito e verdade. Não é só cantar, né? Eu estou cantando, eu estou louvando a Deus, eu canto, não. Espírito em verdade, aqueles que o adoram em espírito e verdade, de maneira integral, né? Da maneira com que eu acordo, na hora que eu abro os meus olhos, na hora que eu escovo os meus dentes, na hora que eu lavo a minha louça, na hora que eu vou dar aquela varrida no quintal, na maneira como eu conduzo a educação dos meus filhos, na maneira como que eu conduzo, né, o discipulado dos meus filhos, o discipulado com a minha família, com a minha esposa, né? Ou seja, abrange muito mais. Integralmente, Deus ele nos chama para viver uma vida integral, não secular, religioso e aqui, né, a minha vida particular, né? Não existe isso com Deus. Deus ele trata, né, e quer que nós tratemos a vida como de forma integral, que o adore integralmente, que tenha como objetivo louvá-lo, engrandecê-lo, evidenciar esse relacionamento que nós temos com Deus, esse relacionamento vertical, né? E que nós, horizontalmente, nós vamos nos relacionar. Nós vemos aqui até uma forma de uma cruz, né? Esse relacionamento vertical e o horizontal, ou seja, amar a Deus, né, com toda a nossa força, com todo o nosso entendimento, e ao próximo como a si mesmo. Então isso será
como se diz, uma consequência, né, de como vivemos, de como andamos em Cristo. Isso é integralmente, mas primeiro verticalmente e horizontalmente nós iremos evidenciar essa verdade integral e não secular, ok? O segundo ponto que nós podemos abordar também, tem bastante coisa, tá? Não quero ser muito cansativo com os irmãos, mas que não podemos deixar de abordar esses assuntos, tá bom? Vem o consumismo, né? O consumismo quer dizer alguma das coisas que nos afetam, né? Que pode surgir como portas do inferno, que pode ser os inimigos da igreja atual, que nós enfrentamos hoje, né? Nós podemos afirmar isso. Isso é uma real, isso é uma verdade. E o segundo ponto é o consumismo, tá? Muitas pessoas, né, são bem pagas para nos convencer de que tudo que temos não tem tanto valor, se ainda não temos o que elas estão oferecendo. Esse consumismo procura gerar em nós a compulsão para comprar, mas não nos dá os meios de concretizar esses desejos. Ou seja, né, eu sempre tenho que melhorar. Poxa vida, né, o carro que eu tenho, daqui a pouco eu tenho que trocar ele, dá 2 anos eu tenho que, né, trocar, porque, tá vendo, ó, fulano já dá com um carro assim, um carro assado. Ah, não, eu tenho uma casa, não, daqui a pouco eu quero ter 2, enfim. Isso aí vai impulsionando, norteando as nossas vidas, né? E isso gera no nosso coração, né, esse consumismo vai dizer o quê? Que nós sempre precisamos de algo, porque alguém está ditando essa regra, alguém está ditando que, poxa, isso não é ser feliz, isso não é o suficiente, isso não é, né, dentro dos padrões que nós vivemos nessa sociedade, né, você está meio que ultrapassado, então, né, imagina você deixar de fazer isso ou aquilo, né, então a gente começa a viver meio que por essas filosofias que realmente não é o que a pedra angular, não é o que Cristo está dizendo pra gente, qual que é o nosso estilo de vida, qual que é o nosso pensamento sobre essas questões, né? Sobre essas que causam até tensões, né? Que são tensões que causam com o verdadeiro evangelho, que vai realmente dizer que não é isso que a palavra de Deus nos ensina, mas sim que o consumismo, né? Essa maneira de lidar, né, com essas questões é desconsiderar, né? Muitas das vezes desconsiderar aquilo que Deus tem nos dado, aquilo que Deus tem nos agraciado, né? Aquilo que Deus tem nos dado com um amor tão grande, sabe? Né? O trabalho, o sustento, né? Os bens que Ele tem nos dado para que possamos administrar, que possamos cuidar, que possamos sustentar a nossa família. E muitas das vezes caímos no descontentamento, né? Não há um contentamento em Cristo, porque essa é a ideia, né? Em Cristo, que é a base, que é a pedra angular, que é o padrão pelo qual eu devo viver, o que Cristo pensa, como Cristo viveu, como Cristo agiu numa situação parecida como essa, como que Ele age, como que Ele pensa, qual que é o objetivo, qual que é a razão última, né, de Deus ali de fazer, de realizar, de projetar tais verdades para a gente compreender e aplicar nas nossas vidas. Só que aí o consumismo, ele vai aniquilar tudo isso. O consumismo vai colocar como razão central: eu só sou feliz se eu tiver, né? E isso acontece muito com a gente, é um laço, viu, meus irmãos, que os inimigos da igreja, né, o inimigo Satanás mesmo, ele usa muito, né, dando a entender que, né, muitas das vezes, que já aconteceu comigo também, em pensar em adquirir mais posses, em adquirir, por exemplo, um carro ou outros projetos de vida. Isso gerava em mim uma inquietação terrível, né? Uma inquietação onde, quando conquistava aquilo, depois eu precisava de conquistar outras coisas, porque aquela adrenalina, aquela questão, aquilo ali movia o meu ser, né? Por exemplo, né? Não, o pessoal vai constrói, sei lá, 1 ou 2 chalés, que eu não quero construir mais, porque eu tenho que estar fazendo obras, eu tenho que ter uma obra para construir, porque a pessoa vive naquela pegada, naquela adrenalina daquela vida, sabe? Por ter aquilo ali como uma satisfação e uma completude, né? Aquilo ali completa a pessoa de tal forma que a gente desconsidera aquilo que deve realmente gerar um contentamento no meu coração, no meu ser, né? No meu ser, eu ser igreja, é Cristo. Basta suficientemente, né? Somente Cristo deve ser
esse que vai tirar essa inquietação, essa preocupação, esse desejo de ter mais, de ter mais, de ter mais. Não que nós não devamos buscar, né, conquistar, não estou dizendo isso, mas quando isso tira a nossa paz, deixa o nosso coração inquieto, né, às vezes escancaramos, né, buscamos essas questões a parte daquilo que Deus quer que nós tenhamos com Ele, porque acredito que o que Deus mais requer de nós é um relacionamento pessoal com Ele, um relacionamento que tem como prioridade essa busca intensa por Ele, assim como, né, no caso, particularmente eu vou dizer, da maneira com que eu buscava os meus objetivos pessoais, né, de alcance, né, de conquistas, né. Então eu tenho que ter mais força, né, a minha vontade tem que ser me relacionar com esse Deus, para que na minha vida não transpareça essas coisas, né, como primeira evidência, mas sim, quando olharem para mim, para você como igreja, como cristãos, olhem e falem assim, ali há um servo de Deus, há um homem de Deus, uma pessoa pelo qual vejo Cristo, pelo qual vejo muitas vezes pessoas que nunca leram a Bíblia, nunca tiveram a oportunidade, mas através da sua vida eles podem ler essa carta de Cristo enviada aos homens, uma carta de amor, um bom perfume exalando, né, na onde você trabalha, na onde você caminha, onde você tem as suas relações interpessoais aí, no trabalho, enfim. E aí você é o que Cristo realmente quer que nós sejamos, que é né, essa igreja verdadeira, e que, né, possamos, né, identificar também, né, no caso, aquilo que pode impedir isso, que é o que nós estamos tratando aqui hoje, tá? Então esse é o consumismo, tá? Temos também o pluralismo religioso, que também é algo assim que Paulo vai combater, né, nas cartas ali, né, enfim, nas cartas paulinas, né, Paulo dá muita ênfase nessa questão desse combate contra essas filosofias que estavam, né, adentrando, né, na base, né, na instrução da igreja, ou seja, rejeitando tudo aquilo que é o padrão de Deus para um viver santo, um viver piedoso, um viver que tem como prioridade amar a Deus, né, e relacionar-se, né, com as pessoas, e que pudesse ser evidenciado, né? Então esse pluralismo ele é muito forte, tanto nos tempos de Paulo como nos nossos dias de hoje. Hoje ainda mais por conta, né, da internet também, desse alcance, né, que há, né, das redes, das mídias sociais. Então o pluralismo, né, a pessoa que se diz, né, cristã, crê na fé cristã como uma fé única, né, não plural, mas uma fé única, né, ao qual tem por base, né, Cristo, ou seja, quando a gente fala pedra angular, são os padrões estabelecidos por Deus, tá? É um conceito, porém, mas é um conceito prático, não é algo abstrato que fica só na área do nosso conhecimento, mas é uma atitude, uma convivência e uma evidência, ou evidenciarmos de maneira prática isso, é o que Paulo vai trazer, né, para essa questão religiosa, né, a pessoas que se diz cristão, mas vai aderir, né, o que eu já vi muito, isso tristemente eu falo, né, cristãos que se denominam cristãos, mas que se não der uma olhadinha no horóscopo, né, naquilo que está dizendo do horóscopo do meu dia, do mês, né, eu vejo assim sabe, esse analfabetismo bíblico, essa falta de interesse do conhecimento cristão, do conhecimento bíblico, mas o empenho, né, a vida voltada de forma tão veemente para conquistas que são meramente temporais, e o qual não tem, sabe, na sua essência, né, essas conquistas, essas buscas do caracterizar, né, quem elas são em Cristo, mas sim uma busca egoísta, uma busca gananciosa por conquistas temporais, terrenas, e que, né, muitas dessas igrejas, acredito que com I minúsculos, porque são evidências, né, são membros que espiritualmente estão mortos, né, que confiam, né, nessa fé plural, nessa fé pluralista, que não tem como, né, um Deus de forma monoteísta, né, no caso, nós cremos
somente, né, num Deus somente, né, e não de maneira plural, né, nós temos somente desculpa, se tiver algum erro de português, acabei de falar, desculpa, me perdoe. Mas nós temos um Deus único, tá? Um Deus único, que tem os seus padrões únicos de estabelecer a sua verdade, a fé de formas absolutas, tá? E outras formas que essas religiões, essas questões de fé pluralistas, elas concedem, como se chama, o relativismo religioso, né? No caso, mas né, nós podemos aderir à fé tal, né, o pensamento tal, porque nós, né, cada um tem uma maneira de pensar, eu acho que cada um tem uma maneira de interpretar, e isso não está correto, isso não é bíblico, isso é realmente ferir, né, é mudar a verdade bíblica, né, a essência bíblica, para meramente aquilo que nós achamos e pensamos. Por isso que é importante, né, se você é de uma igreja, de uma denominação que demonstra e evidencia a fé cristã, que você procure saber, procure estudar, né, procure lugares que têm como prioridade o estudo das línguas originais, né, do hebraico, do grego, para que nós possamos seguir, né, os padrões que Deus está querendo que a sua igreja siga hoje, nos dias de hoje, e não meramente, muitas das vezes, aquilo que interpretamos, né, na nossa própria língua e consideramos verdades e condenamos A, B, C, mas o que importa realmente é o nosso estilo de vida, o que nós somos em Cristo, o que nós representamos neste reino, né, neste reino, o qual não é um reino, né, ainda que aqui em parte nesse período da história terreno, né, viveremos um pedacinho desse céu, porque já desfrutamos dessa presença de Cristo aqui, né, ainda com o pecado ainda nos, né, não pela graça de Deus não permitindo que nós vivamos na prática desse pecado, mas assim condenando e lutando e vencendo, né, nós já desfrutamos um pedacinho desse céu, e como igreja, né, quando na plenitude ali nós seremos transformados à imagem do Filho e viveremos eternamente, e veremos Cristo, nos relacionaremos com Ele pessoalmente, e veremos que essas verdades a qual nós abraçamos como fé, não mais pluralista, mas sim uma fé única, uma fé que teve por o poder de transformar o meu ser e de me fazer caminhar nessas convicções e que norteia, né, todo aquele que crê, né, é o próprio Deus conduzindo essa pessoa da maneira com que Ele quer, ok? E já falei sobre relativismo moral, né? A gente acabou fazendo antes aqui. Vou pular aqui o que tem... privatização, né? Privatização, que significa que compreende-se por privatização o processo pelo qual a pós-modernidade produziu um abismo entre a vida pública e privada, ou seja, né, a minha vida pública e a vida particular. A privatização permite que indivíduos compensem na vida privada o que publicamente são proibidos de fazer. E aí o tema aqui a pessoa trouxe, né, o pessoal que elaborou esse estudo, né, ele diz o seguinte, né, falando sobre privatização, tal. Ele diz assim: eu conheço um amigo do trabalho que age como um pai de família, tá? Mas é viciado em sites pornográficos, passa horas da madrugada navegando às escondidas. Então isso é um grande problema, né, que existe hoje dentro das igrejas. Pessoas que vivem, né, buscando viver o padrão que Deus quer, sendo um pai de família, sendo uma pessoa ali, né, no particular, tal, né, demonstrando ser aquilo, tal, mas que às escondidas, de maneira obscura, né, vive, né, de forma viciosa e entregue, né, muitas das vezes a essas dissoluções, a essa depravação, o qual somente Cristo, né, pode fazer com que o homem vença essas questões através de uma vida diária devocional, vivendo, né, como diz, né, no Antigo Testamento, pelo original da Bíblia, né, que é a palavra corandeu, que significa viver diante da face de Deus, venha nortear
a vida de uma pessoa que vive nessa prática, né, de vícios, de práticas imorais, sites pornográficos. É quando a gente entende, olha, eu tenho que viver corandeu, eu devo viver diante da face desse Deus. Ou seja, a minha satisfação ela vai ser trocada, né? Vai ser eu ter que buscar o quê? Prazer em Deus, me saciar em Deus, Ele ser o centro, né, da minha fonte de alegria, da minha fonte de prazer, da minha fonte de vida. Cristo é a minha fonte. E isso é permitido, né? Ele realmente ele deu essa possibilidade de nós nos apropriarmos dessa verdade. Não é uma utopia dizer, olha, você não vencerá, você não consegue, não adianta, você vai ter que viver o resto da sua vida, né? Uma vida 15 dias, 20 dias, ou semanas ou dias, né? Sem cair nesse erro, né, da pornografia e dizer, ah não, mas é normal, vou viver até meu resto da minha vida dessa forma, eu vou cair, vou levantar, vou cair. Não, Deus nos deu o poder de vencer o pecado, de não viver mais na prática do pecado. E aí nós precisamos o quê? Nos apropriarmos dessa verdade, porque já foram doadas todas as coisas em Cristo Jesus que conduz a vida e a piedade. 2 Pedro, né, versículo 2 Pedro, capítulo 1, versículo 3, nos foram doados todas as coisas para que conduza a vida e piedade. Piedade aqui está dizendo o seguinte, levar Deus a sério, viver de acordo com o que Deus quer que nós vivamos. É considerar viver corandeu, viver diante da face de Deus, sabendo quem Deus é e o que Ele quer que eu faça. Que eu não me conforme com essa prática de pecado, que eu não ande dessa forma de pecado, mas que eu vença pelo poder da cruz, pela graça que não é somente o favor imerecido, mas a capacitação de viver aquilo que por mim só eu não consigo viver, que é na dependência de Deus, buscando a Deus, proximidade de Deus, vencendo pecados, sendo vitorioso, triunfante contra o pecado, inclusive contra esse pecado terrível que tem destruído famílias. Então é muito sério, tá? Que possamos também, né, entender dessa forma, ok? E vamos caminhar um pouco mais rápido aqui, tá? Vai falar sobre as heresias também, ok? Vou pular um ponto aqui que era mais tipo uma reunião, né? Se fosse na sala de aula a gente poderia estar debatendo mais sobre esse assunto, mas eu vou caminhar um pouquinho. As heresias, né? Isso existe muito, né? É muita heresia que existe, né? Ou seja, né? Princípios que são colocados, né? Que não são pela palavra de Deus, pela revelação única e suficiente das Escrituras, mas que alguém um dia revelou, que alguém um dia falou, ou alguém sonhou, ou alguém está transmitindo uma outra verdade que não seja a verdade revelada, o qual Deus selou, né? Selou e fechou o cânon, né? Fechou, né, a possibilidade de acréscimo, né, de alguma coisa, de uma vírgula, de um tio, né, que pessoas pudessem acrescentar a esse livro sagrado, né? E nós vemos nos dias de hoje pessoas que eu sonhei isso, eu sonhei aquilo, eu vou revelar algo e revela isso, revela aquilo, e muitas das vezes a confiabilidade, a nossa devoção e confiança na inerrante, né, inerrante palavra de Deus, ela se baseia muitas das vezes na confiança das emoções humanas, né? Então, a palavra de Deus diz, Jeremias 17:9, que o coração não é digno de confiança, ele é enganoso, ele é corrupto. Então, temos que tomar muito cuidado quando em algumas igrejas, que eu digo com I, né? Porque infelizmente não dá para considerar como igrejas de Cristo, mas aquelas sim que são I maiúscula, a qual a igreja que Cristo vê e contempla e a santifica, adorna, né, o qual tem ele adornado ela pela santidade, pela pureza da palavra de Deus. Essa igreja com I maiúsculo, o qual o Senhor vê, porque tem duas igrejas, né, nesse contexto, duas igrejas que eu digo não são as denominações, mas a igreja verdadeira do Senhor Jesus Cristo. E a igreja que não produz o fruto da vida piedosa, que não produz um estilo de vida, um ser cristão, não a pessoa
alguém dizer que você é cristão, ou seja, você deve praticar isso, existe uma listinha, se você praticar você é crente, se você não praticar você não é crente. Não, é você ser. Quem é crente, quem é cristão, pratica essas coisas. E não pratica porque tem que praticar, porque não há outra coisa que nós devemos fazer que não seja esse estilo de vida, que seja essa vida voltada para o Evangelho, para Deus, no crescimento, nessa entrega pessoal diária, né, dessa misericórdia ao qual nós desfrutamos, né, não é algo que nós iremos somente desfrutar, nós já desfrutamos hoje dessa gloriosa presença com Cristo Jesus, tá ok? Então vamos lá, heresia é tudo aquilo que é contra, né, aquilo que já foi colocado como base, ou seja, Cristo, né, a pedra angular, o qual não pode ser jamais tirado, ou seja, o padrão pelo qual Deus estabeleceu que seja a nossa vida, seja basilada, né, são bases que são fundamentais para uma vida cristã, isso integralmente, ok? Então nós vamos caminhar um pouco mais rápido também. Tem também sobre, né, autoridade final, né, que a palavra de Deus ela é a autoridade final, verdades absolutas, né, que a palavra de Deus ela é a verdade absoluta, divindade eterna de Jesus Cristo, né, cremos que Cristo é o Filho de Deus, assim como Pedro declarou, e a mediação exclusiva do nosso Senhor Jesus Cristo, ele é o nosso mediador, não há outro mediador, né, não existe essa possibilidade, porque ele é o sacerdócio perfeito, né, o sacerdócio, e ofereceu o sacrifício de uma vez por toda de maneira eficaz, né? Então nós temos essa mediação, né, que diz também em João 14:6, né, que há só um Deus, desculpa, 1 Timóteo, João 14:6 também vai falar também, claro, mas 1 Timóteo 2:5, né, há um só Deus e um só mediador entre Deus e os homens, Cristo Jesus o homem, ok? A morte expiatória e ressurreição corporal de Jesus Cristo, muitos negam, né, a ressurreição do Senhor Jesus, né, e também a sua morte expiatória, a morte que expia, né, os pecados pelo qual penalmente estávamos condenados, mas que agora obtivemos graça e misericórdia de Deus e somos por ele salvos, né? Penalmente nós somos absolvidos, porque Deus, ele é justo. Então, se ele nos absolveu, ele teve que castigar alguém, satisfazer a justiça dele em alguém. E quem foi esse alguém? Senão o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Então, Deus satisfez a sua justiça, ele não deixou impune o pecado, né? Deixou impune, não, ele satisfez a justiça dele no próprio Filho. Então, ai de nós, né, se não considerarmos tal verdade e buscarmos viver, né, da maneira com que a palavra de Deus quer e deseja, e é o desejo de qualquer crente, né, em Cristo Jesus, que foi salvo por ele. Não é algo forçado, não é algo que imposto, mas sim um estilo de vida que não tem como conduzir a outra coisa que não seja essa devoção, essa verdadeira e real adoração a Ele em todo o tempo, né? E quando pecamos, nós somos constrangidos e amassados e esmagados por seu Espírito a nos arrependermos, a nos reconciliarmos, a nos, enfim, né? A reconhecermos o nosso erro e temos essa real comunhão, esse verdadeiro gozo, né? Que é pertencer e viver em Cristo Jesus, tá? Então nós podemos aqui ter as apostasias também, né, que vai dizer também um assunto mais a perseguição, o mundanismo, a fé superficial, né, aquela fé superficial que acontece muito nos dias de hoje. Nós não vemos hoje pessoas tendo sede, né, sede, fome da palavra de Deus. Isso me entristece muito, isso me deixa, porque eu amo assim, né, eu particularmente, mas eu gosto muito de sentar à mesa, de falar sobre a palavra de Deus, falar sobre o nosso Senhor Jesus Cristo. Amo isso, amo de paixão. E muitas vezes eu vejo pessoas que não têm o mínimo prazer, não têm o mínimo temor, não têm o mínimo, vontade de falar desse Deus. E professam uma fé, professam caminhar com Cristo, mas que não tem um prazer, não tem uma devoção, não há um temor, de
puxa, conversar, de compartilhar essa fé, para que haja essa mutualidade, essa edificação contínua, sabe, entre irmãos, infelizmente. Então a gente vê muito isso, acontece muito isso, essa falta, essa irreverência, sabe, a esse Senhor. Mas isso é uma fé, infelizmente, superficial, não tem raízes profundas, e muitas das vezes é por sistemas religiosos que mortos, né, falidos na sua maneira de conduzir, o qual, né, rejeitaram os conselhos, o padrão de Deus, o qual é a pedra angular, o qual é Cristo, e rejeitaram essas verdades, e infelizmente não tem sede, não há uma cobrança, eu digo uma cobrança, mas no sentido amplo de sermos o corpo de Cristo, o qual o cabeça é Cristo, o qual o padrão estabelecido por ele é a santificação e a pureza dessa igreja, dessa instituição sagrada, divina, na questão de vida devocional, onde na vida devocional nós podemos orar, nós podemos meditar no texto bíblico, nós podemos anotar, né, pontos daquilo que aprendemos e aplicar no nosso dia a dia, aquilo que Deus nos ensinou de maneira particular, no nosso momento com Deus, na nossa hora silenciosa. Existe hora silenciosa, momento a sós com Deus, enfim. Mas temos que ser incentivados a isso, a ter vida devocional, né? A termos o nosso culto doméstico, né? Temos que ser cobrados, temos que ser, por ser um corpo de Cristo, nós temos que nos estimularmos a isso, a fazermos o nosso culto doméstico, onde nós temos a oportunidade de discipular ali os nossos filhos, de ouvir deles também algumas posições acerca daquilo que está sendo falado, aquilo que vai ser ensinado, biblicamente falando. Nós oramos também, né, nesses momentos também, nós podemos fazer tudo isso. E desconsiderarmos, né, aquilo que muitas das vezes temos o poder de desconsiderar aquilo que não é o padrão da igreja, o padrão de Cristo, né? Infelizmente acontece isso, pessoas estão desconsiderando, né, aquilo que Cristo diz sobre a educação de filhos, desconsidera aquilo que Cristo diz sobre questões éticas, morais. Então nós temos muito isso acontecendo. Então, nós temos tido, né, uma maneira de lidar com as questões do dia a dia, mais de maneira particular do que meramente de como Cristo estabeleceu, de como Ele quer que a igreja siga e ela produza esses frutos de pureza, de santidade, de disciplina, como o Eduardo, meu irmão, também abordou um estudo preciosíssimo acerca desse assunto. E a Luciana falou sobre a pedra angular, é tudo encaixando. Então, essas influências ao qual são denominadas, né, que as portas do inferno não prevalecerão contra essa investida, quer dizer o quê? Que a educação dos nossos filhos, eu e você, meu irmão, nós somos protetores, os guardiões dos nossos filhos e filhas. Nós temos, né, por Deus, é claro, a maturidade e a vivência, a experiência de lidar com problemas o qual eles estão lidando hoje, o qual eles não têm maturidade alguma, né? De permitir situações o qual a palavra de Deus não nos dá base para isso. E como guardiões, protetores da pureza da nossa filha, né, da santidade do nosso filho, da ética moral do nosso casamento, da nossa maneira de lidar como igreja, nós temos que tomar muito cuidado. Nós temos que considerar o que Deus diz na sua palavra, né, os conselhos práticos, né, para a gente poder proteger os nossos filhos. E quando nós não consideramos isso, nós estamos tirando a pedra angular e colocando outro fundamento, o qual não é Cristo, e não produzirá a pureza da igreja, a santidade da igreja, mas muitas das vezes o pecado, muitas das vezes a vergonha, muitas das vezes o escândalo. Então nós, meus irmãos, nós temos que ter sim, Deus, o padrão bíblico para lidar com as questões de educação dos nossos filhos, nossas
finanças, tudo, nós precisamos ter um padrão ético-moral para tudo isso. Isso se dá por conta da palavra de Deus, no conhecimento da palavra de Deus, o temor de Deus, a reverência a Deus e sua palavra, e não rejeitar jamais esse conselho bíblico. Ou nós vamos agradar a Deus ou a homens. Muitas das vezes, nosso filho vai ficar tristinho com uma situação, é a mesma ideia. Nós vamos obedecer a Deus ou a homens, né? Filhos, né? Mas eu tenho medo dos meus filhos, né, bandearem para o mundo e para isso. E aí nós rejeitamos aquela verdade, aquele padrão divino de falar, olha, o padrão aqui nessa casa é assim. Não é o meu padrão, é o padrão de Deus. Mas eu não concordo. Então tá, você não concorda com o padrão que Deus estabeleceu. Então o lar onde eu vivo é assim. Então você vai pagar suas continhas, você vai viver do jeito que você quiser. Aqui em casa é assim. O padrão de Deus. A pedra angular. Mas isso vai destruir lares. Não, não vai destruir lares. Isso edifica lares. Isso protege lares. Isso protege o meu filho e o seu filho, meus irmãos. A igreja de Cristo, o cabeça que é Cristo. Se nós nos conformarmos com o pecado, se conformarmos com a maneira com que o mundo vive, nós não seremos essa igreja que Cristo quer que nós sejamos. Devemos considerar os conselhos de Deus, os princípios de Deus, para cuidar dos nossos filhos. Nossos filhos são a herança do Senhor. E não é agradando a eles que nós vamos fazer a vontade de Deus, mas sim agradando a Deus. O que Deus quer que você faça. Qual que é o seu papel de protetor do seu lar? Assuma, meu irmão. Que Deus te revestiu para esse ministério. E que uma igreja saudável só será saudável se nós assumirmos os nossos papéis, ao qual Deus nos colocou. Marido como cabeça do lar. Então nós não tenhamos medo de desagradar filhos, mas de confrontá-los com a verdade. E não sermos perniciosos e coniventes com as suas práticas, né? Que muitas das vezes não é o tempo ainda, não é ainda para isso, não é ainda para situações que podem ser evitadas por conta disso. Mas isso parte de nós, igreja, pais, família, que tem como base Cristo Jesus. Não deixe, meu irmão, que seja tirada essa base, que filosoficamente, humanamente, alguma coisa sutilmente adentre esses conceitos eternos que conduz à vida e à piedade, possam destruir o seu lar. Que não é o desejo de Deus para a igreja de Cristo, mas que seja sólido, firme. E que os nossos filhos estão crescendo. Eu tenho 3 aqui em casa, então eu sei o que é isso também. Né? Pessoas que têm 2, 3, 1, mas que vai passar pelos mesmos problemas que eu também passo, mas que não deixemos de anunciar, educá-los com a verdade bíblica, com a verdade que confronta. Que a palavra de Deus, ela é realmente para nos confrontar, porque senão, e confrontar esse estado pecaminoso e totalmente a parte, né? No caso, reprovado por Deus. E que nós temos também que falar para os nossos filhos que é assim que funciona, tá bom? Enfim, Deus abençoe. O vídeo ficou um pouco longo, 58 minutos, mas da mesma maneira com que eu aprendo com Deus, gente, eu desejo que vocês também possam aprender também, sabe? Poxa, eu quero tanto assim ser uma igreja saudável, uma igreja que cresce, que vive para esse inteiro agrado do meu Senhor, do nosso Senhor, que nos preocupamos sim uns com os outros, mas pela pureza e santificação dessa igreja, o qual as portas do inferno, elas não prevalecerão contra a igreja de Cristo em qualquer tempo. Seja na perseguição que os cristãos sofreram lá, que essa foi das piores, que Nero, né, fazia dos cristãos tochas, né, humanas no seu jardim, né, onde os cristãos eram jogados no Coliseu para ser devorados pelos leões, feras, né? Crianças, ali era o espetáculo, cabeças eram arrancadas pelos leões. E hoje, assim como a igreja, né, as portas do inferno não prevaleceu contra
Aí a gente fala, mas como que não prevaleceu contra isso? Eles morreram. É porque a vida com Deus, ainda que matasse o corpo daquele povo, a vida com Deus, ela estava somente no final dela, na verdade, não era o fim, era somente uma reticência, continuação, eternidade. E Pedro vai falar dessa forma, essa reticências, o que realmente espera, né, o após-morte, que é a verdadeira vida. Então, aqueles cristãos perseguidos, que não se deixaram levar pela influência, pelas portas do inferno que estavam ali contra eles, ofuscar, apagar o plano e o propósito divino para aquelas pessoas, que hoje gozam da presença gloriosa do nosso Senhor Jesus Cristo. E nós hoje, por influências né, filosóficas, mundanas, temporais, depreciatórias e com suas finalidades de satisfazer egos e desejos humanos que são temporais, e não verdades, considerarmos as verdades e virtudes eternas, as quais em Cristo Jesus nós temos recebido. Deus abençoe a sua vida e que possamos crescer, meus irmãos, na graça e no seu conhecimento. Forte abraço. Valeu!